Título da palestra: Como elaborar um projeto de lei. Okay. Muito importante, né? Claro. Muita atenção, pessoal, e se tiverem colegas lá fora, manda mensagem para entrar logo, para a gente começar. O pessoal está sentando, está falando de pé aqui, como é que é? Ah, melhor falando de pé mesmo. Em pé, né? Aí, com cuidado para não tampar, né? Porque as pessoas que estão dizendo aqui, até algumas palavras na parte superior vão ser tampadas. Dá para falar? Sim, então. Pode ser, pode. Manda puxar esse aqui, ó, se quiser. Deixa eu tirar essa. Pode ser. Pode também. Se você quiser puxar só o microfone, fica à vontade. Mais fácil. Uhum. Alô, alô. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Pessoal, é a segunda vez que eu participo. Eu vou deixar aqui. Segunda vez que eu participo desse projeto. Agradecer o Diego, né, que está representando o FG aqui. Diego, Laís que me convidou inicialmente em 2019. Milka, né? A Milka também. Então, o pessoal está sempre por aí, né, Diego? Vamos lá então. Como elaborar um projeto de lei e noções de técnica normativa. Pessoal, primeira coisa, tá? Esse horário foi exatamente o horário que eu fiz a última palestra em 2019. Aí eu olhei para o fundo, assim, tinha um pessoal, acho que a metade estava dormindo, pós-almoço. Só que teve um equívoco, Diego, da última vez. Porque eles apagaram as luzes aqui da frente para o pessoal ver ali a tela. Acho que não teve a reforma e tal. E aí eu fiquei pensando, será que tá chato demais ou se era o almoço? Eu quis acreditar que era o almoço, tá? Então, se tiver muito, assim, né, a contragosto de vocês vão me falando, nós vamos conversar um pouco, tá? Eu não estou muito acostumado com o público de estudante, porque eu costumo dar aula mais para o pessoal do nível superior, né, lá do direito, né? Que alguém vai fazer direito aqui? Ó, já pode fazer. Não é obrigatório para ser eleito, né? Depois, a própria casa, ela se encarrega de oferecer cursos de treinamento, tá bom? Normalmente, os assessores participam mais do que os vereadores, viu? Pessoal, inclusive, eu queria falar um pouquinho de mim, assim, da minha trajetória com a Câmara, tá? Vou pedir, Diego, que você controle o tempo para mim, tá bom? Antes de ser procurador, eu entrei no último concurso em 2018, tomei posse agora no ano passado. Eu era assessor parlamentar aqui da Câmara, desde 2017. Né? Então, fiquei de 2017 a 2020 elaborando projetos de leis. Né? Então, é muito bom poder assim, falar agora como já servidor efetivo da casa, porque eu acho que esse é um projeto, né, da UFG com a Câmara Municipal que tem que permanecer. Né? E eu consigo agora me doar um pouco mais a esse projeto todos os anos. Né? Então, é uma atividade que eu gosto muito. Né? Assim, muita gente pensa que é algo, né, que com rigor técnico excessivo. Hoje, com internet né, com todo o acesso digital que a gente tem, elaborar um projeto de lei já não é tão difícil mais. Né? A gente não precisa olhar para uma bula mais ali e apresentar esse projeto. Até porque, gente, processo legislativo, apresentação de projeto de lei, apesar de existirem regras, nunca foi algo muito rígido, viu? É uma impressão que a gente tem, né? Nossa, aquela coisa, aquela métrica, né, muito exigente ali, né, aquela redação muito formal. O pessoal que vai fazer direito.
eu acredito que tem mudado muito da minha época, tá? Eu terminei, não vou nem falar quando que eu terminei meu curso de Direito. Mas, a minha época, a gente carregava o vademecum. Quem sabe o que é vademecum aqui? É aquele tijolão de leis consolidadas, né? Hoje eu acho que não tem tanta gente carregando o vademecum mais. A gente carregava aquilo, né, para cima e para baixo, e a gente achava que tinha que decorar aquilo tudo, né? Assim, o acesso à internet não era, já existia, as leis já estavam consolidadas na internet, mas ainda tinha uma cultura muito rígida no direito, né? E o que é bacana? Vocês estão numa época que a gente está revolucionando o processo legislativo. Então, as leis digitais, entre aspas, né, elas são assuntos recorrentes, inclusive, entre os parlamentares, inclusive no Congresso Nacional, né? Essa aproximação, vamos dizer assim, da tecnologia com a elaboração legislativa, ela está rendendo frutos muito bons. E eu acho que vocês podem participar disso também, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aí. Primeira coisa, né? Antes de apresentar um artigo na frente aqui de vocês, eu preciso contextualizar vocês. Onde estamos? Né? Olha lá. É meio maluco, né? Assim, a gente olhar que tem tanta regra para elaborar um projeto de lei. Qual que é a parte boa, gente? Tá tudo na internet. Você tem manuais gratuitos para isso, né? Principalmente o Manual da Presidência da República. Existem alguns livros, enfim, né, de técnica legislativa, mas está tudo na internet. Então, não vou ficar gastando muito tempo aqui falando assim, excessivamente de normas. Eu só estou dizendo que, apesar da complexidade aí, e do detalhamento legislativo, do detalhamento da atividade de elaboração legislativa, a gente encontra, né, todo esse acervo aí no Google, né, na internet, nesses repositórios virtuais, tá bom? Inclusive do Senado, o Instituto Legislativo Brasileiro, ILB, tem muita coisa. Então, estamos aqui, né? A gente precisa compreender isso, mas precisamos ir além disso, além dessas palavras aí. Alguns de vocês já têm alguma familiaridade ou não, né? E aí, já uma resposta. Onde estamos no parlamento? O parlamento, ele só elabora leis? O que mais que ele faz, pessoal? Qual que é uma outra função do parlamento aqui? Só a função legislativa? Alguém já falou de fiscalização do Poder Executivo? Bom, imagino que vocês tenham tido aula de poderes, né? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. História, né? Provavelmente. Vocês vão me atualizando, tá, gente? Porque eu não sei como que está a grade hoje, viu, professor Diego? Mas eu imagino que o que vamos trabalhar aqui, né, que a função fiscalizadora, ela hoje está distante, porque a gente vai trabalhar na função legislativa, ok? São duas funções principais, a gente chama de funções típicas do Poder Legislativo. A gente vai aprofundar na função legislativa. De que maneira? Né? Concentrando, né, os nossos esforços para elaborar leis de interesse do município, tentando garantir direitos dos munícipes. Tá bom? Pessoal, para fazer lei, é bacana a gente pensar nos direitos dos munícipes, enfim, do cidadão, né? O direito de vocês, né? Vocês estão, né? Acho que isso é um passo muito importante para a conscientização da situação que vocês estão inseridos aqui, né? Na condição de cidadãos. Mas será que a garantia desses direitos ela é livre ou tem regra para isso? Será que existem alguns limites constitucionais, né? Quem que já leu a Constituição
brasileira, assim, Constituição Federal. O pessoal já leu bastante, alguns um pouco. Pois é, tudo começa ali, mais ou menos, né? Então, temos algumas limitações, tá? Principalmente limitações para atividade legislativa. Temos que perceber a existência de algumas regras, né, de competência legislativa, de iniciativa. Será que o município pode legislar sobre tudo? Será que o Poder Legislativo pode iniciar qualquer projeto de lei? Acredito que vocês vão ver isso, tá, com a Gabriela, diretora legislativa, que é a próxima palestra. Eu só estou dizendo que, né, à tarde de hoje, vocês vão aprofundar na função legislativa da casa. Tá bom? Né? Minha parte aqui com vocês, treinar vocês para fazer um projeto de lei. Tá bom? E, lembrando, quais são as principais espécies legislativas? O que vocês vão fazer, na maior parte das vezes aqui? Lei ordinária, que é a lei, né, assim, por excelência, a principal forma legislativa utilizada pelos vereadores. A lei complementar, né, qual que é a diferença? Alguns assuntos demandam um tipo específico de lei, que é a lei complementar, e que tem um quórum um pouco maior para aprovação, tá, dessa lei. E projeto de emenda à lei orgânica. Aqui vocês vão emendar a lei orgânica. Eu não sei até que ponto, né, o projeto vai abarcar essas 3 espécies legislativas. A gente ainda vai discutir um pouco, né, para ver até que ponto a gente consegue abarcar essas 3. Mas são as principais espécies legislativas que tramitam aqui na casa. Tá? E aí, né, agora vocês estão tendo a oportunidade, né, de simular uma sessão legislativa, né? Enfim, vocês são vereadores, né? Já teve a posse, eu lembro que tinha até um ritual de posse. Foi hoje ou não? Ainda não, né? Acho que vai ser na simulação, no primeiro dia. E vocês vão ser o quê? Investidos de um mandato, né? Vocês estarão na condição de representantes da nossa cidade, do nosso município, né? Portanto, vocês precisam entender que, uma vez investidos nesse poder, né, poder de legislar, existe a necessidade de elaboração de projetos com transformações profundas e novos desafios não endereçados. O que é isso, pessoal? São projetos de transformações direcionados e destinados a toda a coletividade. Tá? Não existe destinatário específico num projeto de lei, numa lei. Ok? Então, vocês estão legislando para a população, para a sociedade. Tá bom? Esse é o primeiro princípio aí que eu acho que vocês precisam entender, né, e interiorizar. Ok? Bom, quais são os novos desafios hoje? Né? O que eu percebo observando os legisladores aqui da nossa casa? Transformação ambiental, transformação digital, transformação econômica, transformação profissional, transformação social. Né? Então, a gente tem, por exemplo, funcionou aqui, mobilidade, né? A questão, aqui vamos chamar de comércio, né? Que é indústria e comércio, educação, mobilidade aqui de novo, né? Mas a questão das smart cities, né? Eu acho que isso também é um tema muito importante. Aqui seria o meio ambiente, né? Além da agricultura, saúde. Então, a gente tem mais ou menos assim, no município, qual que é o carro-chefe aqui da legislação? Saúde, educação, meio ambiente, mobilidade. São mais ou menos esses assuntos aqui mesmo. Tá? Vocês podem sair disso? Aí a gente vai ver o que tem ou não, né, interesse local. Tá bom? Lembrando que o vereador pode legislar naquilo que verse sobre interesse local. Tá? Bom, agora
uma pergunta que eu tenho aqui para fazer para vocês. São 3 perguntas. Ó, vamos na primeira. O que te motiva a saber como se fazem as leis? Quem que é o que responde tudo aí? Qual que é o... Sempre tem um, né? Que gosta de falar. Quero ouvir uma resposta de vocês, gente. Aí, Daniel. Quem é Daniel? E aí, Daniel, o que te motiva a fazer lei? Vamos lá. A saber como se fazem as leis. Por que isso te motiva? Ou não me motiva. O que te motiva a querer participar desse projeto, no fim das contas? Porque aqui a gente está compreendendo como se fazem as leis, né? Acho... Aí depende, né? A lei tem um furo ou o projeto de lei tem um furo? Porque se for a lei, aí sim, aí depende, tá? Depende do furo. Você tem 2 vias aí. Ou uma nova lei vai corrigir esse vício, ou o Poder Judiciário, através de uma ação, tá? Direta de inconstitucionalidade, dependendo do vício que essa lei contiver, tá bom? O Judiciário ele vai também poder corrigir esse problema legislativo, tá? Mas é interessante o que você falou aí, a questão do furo. Por quê? Vou te passar a palavra. Porque o furo, quer dizer, à medida que você compreende o processo legislativo, você se insere um pouco mais na condição de cidadão. Você participa de toda a deliberação pública, né, das escolhas políticas da sua sociedade. Então, essa já é uma motivação, né? Então, a Esther, né? A Esther está no lugar certo. Ela está na primeira fileira. Eu já estou entendendo aqui que temos uma advogada já em perspectiva aí. Parabéns, que bom. Quantas vezes você pesquisa as leis no geral? Isso aqui é uma coisa que eu queria saber. Eu tenho uma resposta para mim antes de entrar no curso de Direito. Eu acho que eu nunca tinha aberto um código na minha vida. Antes. E olha que eu estudava História, mas nunca abri de fato. Tudo bem que assim, a internet não era o que é hoje, mas a gente não tinha... vou abrir a Constituição Federal no Google. Não tinha Google, mas antes, no meu ensino médio, não tinha acesso às leis, assim. A gente tinha, né, acesso aos relatos históricos sobre as leis. E vocês, gente, vocês já têm contato com as leis, com o corpo legislativo, com a Constituição Federal? Como é que é isso hoje? Quem aqui, vamos levantar a mão aqui, quem aqui tem um hábito de ler lei? Ainda não é todo mundo, gente, tinha que ser todo mundo. Pelo menos, assim, os principais assuntos, né? A gente vê uma reportagem ali, né? E é interessante, por meio da reportagem, você pesquisada, e em algum momento vocês vão ter que ter contato com o texto legislativo, tá bom? Então, a última pergunta que eu tenho para você. O que você pensa sobre atos inaplicáveis e inoperantes? Tem um pouco a ver com a pergunta. O que seriam os atos inaplicáveis e inoperantes? Aqueles que não produzem efeitos. São leis que são aprovadas, porém não produzem efeitos. Você acha que existe muito isso aí? Sim, né? Qual o seu nome, hein? Raul, fala, Raul.
essa é uma, a gente até vai ver um pouco disso aqui. Não tem data para ser revogada. Ela fica no ordenamento jurídico ali planando, né? Esperando uma outra lei revogar ou o próprio Poder Judiciário corrigir esse vício, tá bom? Então tem muita lei aí que não surgiu efeito e ainda está funcionando? Ó, aí você tem que ter duas diferenças, tá? Assim, tem a lei que não surte o efeito, quer dizer, ela não tem nenhum vício. O problema é que você não tem a consequência esperada. E tem aquela lei que, apesar de apresentar um vício, o que é um vício? Uma irregularidade, vamos dizer assim, ela acaba surtindo efeito. Eu acho que ainda é pior, né? Então, o que acontece? É muito ruim quando você tem uma lei boa, mas a lei não surte efeito. Então, esse é que é o problema, né? Assim, às vezes nós temos leis boas, né? Mas o âmbito de aplicabilidade, né? O espaço de produção de efeitos é um espaço pequeno. Você ia falar alguma coisa? É. Lei inaplicável? São as leis que, apesar de existirem, elas não são cumpridas, né? O cinto, por exemplo, passou de uma lei inaplicável para uma lei totalmente operante, né? Hoje, a maior parte das pessoas usa cinto. Esse é um debate para nós do direito. Será que a sanção é um meio para, vamos dizer assim, eficaz para tornar a lei uma lei passível de cumprimento? Né? Essa é uma discussão que a gente tem no direito assim longa, né? Eu já te adianto que a sanção é uma das medidas para isso, tá? A gente chama de coerção, de coercibilidade, tá bom? Mas vai muito além disso, tá? Bom, vamos adiantar um pouquinho? A grande questão, pessoal, é que se vocês não se interessam muito pela atividade normativa, vocês não podem dizer que não cumprem a lei porque desconhecem a lei. Olha o que diz aqui o artigo 3º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Quer dizer, querendo ou não, pessoal, vocês precisam cumpri-la, ainda que não a conheçam. Qual que é, então, a tarefa de vocês? Investigar, né, a existência dessas leis, né, ou das principais leis. Tá? Estudem. Não só para aqueles que se interessam pelo direito, mas aqueles que querem ser cidadãos ativos aqui, né, na nossa sociedade. Bom, o que a gente vai tratar então? Vamos aprender a elaborar um projeto de lei, tá bom? E o que é um projeto de lei? Na verdade é uma proposição. Seria aquele texto normativo, né, que começa lá na epígrafe, termina na assinatura do vereador, e toda a instrução do processo. O que tem além do projeto de lei, gente, daquele texto normativo? Tem justificativa. Alguém já viu isso? Alguns chamam de justificação. Tem uma justificativa, tem uma análise jurídica do caso. Então, vocês vão passar aí por todo um rito legislativo. Quem vai falar disso com vocês é a Gabriela, né, na próxima palestra. Mas a nossa ideia é fazer com que um projeto de lei se torne uma lei. É isso? Então, o projeto tem que ser bom. O projeto tem que ser de qualidade. E aí eu te pergunto, para fazer um projeto de lei de qualidade, pessoal, por onde a gente começa? Formalidade, né? Você falou isso? Gostei da resposta. Porque é exatamente o inverso. A formalidade tem que ser a última coisa, pessoal.
assim até hoje, né? E digo mais, muitas leis são complexas, né, e extremamente formais, porque elas não são bem justificadas. E por isso que eu queria dizer o seguinte, uma lei de qualidade, ela não tem que ser uma lei extremamente formal, complexa. Ela precisa ser uma lei bem justificada, bem fundamentada. E a gente vai começar por aqui, tá? Por quê? Qual que é o movimento, vamos dizer assim, intuitivo de vocês? Ah, vou fazer isso aqui também, viu, gente? O vereador chega para o assessor assim, normalmente o vereador, vocês sabem que trabalha muito, tá? Eles não vão sentar ali na frente do computador para fazer o projeto de lei. Tem equipe para isso. Mas ele dá a determinação, ó, quero um projeto de lei sobre o meio ambiente. Sei lá, reciclagem. O que o assessor faz normalmente? Hoje? Google. Dá um Google. Mas dá um Google para quê? Porque o Google é bom, gente. Quem dera se a gente tivesse o Google há mais tempo. Ele dá um Google para ver quais os projetos existentes. Aí que está o movimento que eu considero, tá, um pouco equivocado. Por quê? Porque, assim, a gente precisa primeiro determinar o objeto da lei, antes de regulamentar o problema. Só um minutinho, alguém vai fazer uma pergunta ali, né? Eu vou adiantar um pouquinho e depois eu vou separar um espaço para as perguntas, pode ser? Então, pessoal, comecem pela justificativa. Não me entendam mal. A justificativa não é só justificar o que está pronto. Vocês precisam construir uma justificativa, um fundamento. Vocês precisam ter um planejamento legislativo. E a gente vai falar disso aqui. Eu prefiro dar essa parte primeiro, depois vocês vão para as regras. Tá? Por quê? Regra, pessoal, está lá no papel. Ah, estou com dúvida aqui, o parágrafo, qual que é a diagramação dele, qual que é o espaçamento, qual que é a formatação. Tá? Mas a gente precisa primeiro ter ideia de planejamento legislativo, planejamento estratégico. Bom, antes de tudo, né, se vocês quiserem ter um ponto de partida de como fazer isso, olha aqui. Existem duas leis importantes, federais, tá? Lei Complementar 95, né, de 26 de fevereiro de 98, ela dispõe sobre redação, alteração e consolidação das leis. Essa lei aqui, ela trata um pouco mais das regras, da minuta, do projeto. Tá? Mas essa aqui, ó, que é um decreto, na verdade, né? Um decreto está hierarquicamente inferior à lei, tá bom? Isso é aplicável mais na presidência, não obrigatoriamente aplicável aqui à realidade municipal, mas é uma referência que nós temos. Então, o decreto 9191 de 2017, ele estabelece as normas e diretrizes, olha que importante isso aqui, para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas e atos normativos ao presidente da República. Então, a gente vai ter uma ideia mais de planejamento legislativo aqui. Tá? O município ficou para trás? O município de Goiânia, não. 2017, 98. O que nós temos? A nossa Lei Complementar 95 de 2000, tá bom? Praticamente uma cópia da Lei Federal. E olha só, ano passado, hein? Decreto 2130. A mesma intenção daquele decreto, tá? É federal. Normas e diretrizes para elaboração legislativa, tá bom? Consultem esses documentos. Isso é importante para vocês, ao longo, né, da atividade legislativa. O legislativo e o executivo podem aprovar decretos? Decreto? É decreto, não lei. Executivo aprova decreto, tá? O legislativo não. Decreto é um instrumento normativo unilateral, só o executivo. Aí, assim, acho que até a Gabriela vai falar um pouco de vocês, mas são atos normativos do Poder Executivo. Tá? A Câmara ela não elabora decretos. O que ela elabora? Resoluções, são outras espécies normativas unilaterais. Tá bom? Decretos legislativos, sim. É porque o decreto aqui não é um decreto legislativo. Tá? Mas isso assim, isso é detalhe de processo legislativo. Vocês não vão precisar de descer nessa minúcia não, tá bom? A gente pode bater um papo depois
sobre a diferença de todas as espécies normativas, qual poder elabora, qual ato, enfim. Tá? Então, aqui, gente, esse aqui é o objeto do nosso movimento de hoje aqui, da nossa reflexão. Planejamento legislativo. A gente precisa se concentrar em atividades de planejamento para construir uma justificativa. Tá? Essa justificativa que vai o quê? Fundamentar a proposição, que é o texto normativo final. Porém, com a justificativa pronta, você consegue estruturar o texto. Tá bom? E aí a proposição nada mais é do que o texto normativo com a justificativa. Beleza? Vocês vão sempre apresentar um texto normativo, projeto de lei em si, e a justificativa. Só que é engraçado, porque a tradição nossa é colocar a justificativa por último. Né? A não ser no Poder Executivo. Eles já estão um pouquinho à frente aqui. Ó. Aqui você começa a elaborar a justificativa, o fundamento antes de consolidar o ato. Né? Mas, aqui na casa, né, qual que é a regra geral? Projeto com justificativa. Tá bom? E como que a gente vai poder elaborar uma boa justificativa? Né? Primeiro, técnicas de planejamento, estratégias de definição do tema que você vai querer legislar. Mas como é que eu acho um tema? Olha, primeira coisa, pessoal, quer legislar sobre algo, vocês precisam estar em contato com a sociedade. Quais são as demandas da sociedade? Né? Então, como construir ou como definir o objeto legislativo? Né? A gente cataloga algumas fases aqui, mas é algo didático, enfim, né, propositivo, bastante didático, mas não quer dizer que segue nessa ordem, tá bom? Isso aqui é mais ou menos, né, um norte para vocês. Então, vamos tentar definir um problema, né? Primeiro, como que a gente define esse problema? Aí o Google ajuda. Não é pesquisando as leis que tratam sobre esse problema primeiro. Não que vocês não vão pesquisar essas leis, mas é importante você entender o problema. O problema é o quê? Violência doméstica? Como é que eu compreendo isso? Como que eu faço um diagnóstico? Será que existem pesquisas, né, que mostram, né, o grau, enfim, o grau, né, os principais destinatários, né, desse problema? Quais são os gráficos? Enfim, quais são as evidências? Tá? A gente precisa fazer um diagnóstico antes. A partir daí, você conseguiu fazer um diagnóstico, né, percebendo os sintomas desse problema, você parte, então, para a determinação de objetivos. Ok? Aqui você consegue, pelo menos, elaborar o que a gente chama de escopo do programa normativo. Quer dizer, o que é o programa normativo? É onde você quer chegar com esse projeto de lei, com a lei que vai ser aprovada. Você tem problema e o ponto de partida é o problema. Qual que é o ponto de chegada? O objetivo, que vai te levar a isso. Você precisa construir isso no papel. Entendeu? Existem várias formas, né? Árvore de problemas, enfim. Vocês podem fazer isso intuitivamente, tá? Vocês não precisam usar técnicas aí, assim, muito consagradas, porque eu acho que a ideia nossa aqui é usar a criatividade, tá bom? Então, definir objetivos, vamos tentar estabelecer alguns cenários alternativos. O que é isso? Será que se eu for por esse caminho, eu resolvo o problema? Será que se eu for por esse caminho, eu resolvo o problema, mas com um custo um pouco menor? E o caminho C, o terceiro caminho, será que esse caminho não é um pouco mais eficaz, efetivo? Então, a gente estabelece os cenários alternativos, aí sim, a gente vai atrás dos projetos de lei relacionados, ou das leis existentes,
relacionadas ao problema. E aí a gente vai ter que fazer o quê? A análise. Será que essa lei daquela cidade, ela se aplica ao nosso cenário? Pessoal, na realidade, o pessoal começa daqui para frente, tá? Aqui, vamos dizer assim, boa parte já vê o projeto de lei que tem na internet, tal cidade regulamentou isso, vamos regulamentar aqui. Não, pessoal, vocês precisam fazer análise. Até que ponto aquele projeto de lei pode ser bom para Goiânia? O projeto de lei até pode ser bom, mas a gente precisa adaptá-lo, né? Nós precisamos o quê? Encaixar as situações verificadas aqui na nossa realidade. E aí, então, a gente vai tentar ver os impactos da norma, isso aqui já é mais complicado, e aí, né, vocês podem pular essa etapa, né? Não precisa avaliar impacto aqui, porque a gente não consegue fazer isso sem equipe. E aí vocês já podem ir direto para a elaboração do texto normativo de vocês, tá? O que vai acontecer, pessoal? Monitoramento e avaliação dos resultados. Isso aqui seria para depois. Vamos tentar chegar aqui. Elaboração do texto normativo. Vocês estão com o texto na mão. Toda aquela atividade anterior vai resultar num relatório. Qual que é o relatório? É a justificativa que vocês vão apresentar. Então, assim, achei tal evidência, achei tal cenário para esse problema, tracei esse objetivo. Acho que a solução é por essa via. Vocês vão relatar isso na justificativa. Vocês vão apresentar os gráficos do problema. O IBGE tem uma pesquisa interessante aqui, eu vou apresentar. Eu quero resolver esse problema por isso. Porque aqui, de repente, vocês conseguem achar alguma pesquisa local. Qual que é a gente pensa que, agindo dessa maneira, né, esse cenário normativo aqui vai conseguir resolver aquele problema. Isso vai estar na justificativa. Só aí vocês vão para o texto normativo. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui uma ideia de perguntas que vocês vão fazer para construir a justificativa, né? Então, vocês pegam o slide, né? Façam essas perguntas, né? O problema está corretamente definido, a ação normativa está justificada, a regulamentação é a melhor forma de ação do poder público, existe uma base jurídica para a regulamentação, qual o nível apropriado de governo para esta ação, né? Quais são os benefícios da regulamentação, dessa regulamentação, será que elas justificam os custos, né? Qual o impacto legislativo previsto, onde você quer chegar, tá bom? Pessoal, aqui é a primeira parte da elaboração legislativa de vocês, tá? Quanto tempo eu tenho, professor? Tenho 15 minutos? 25? Tá. Bom, essa aqui, pessoal, é a primeira parte. Alguma dúvida até aqui? Porque eu vou passar para a segunda daqui a pouco. Foi claro? Todo mundo entendeu? Beleza? Vocês construíram um documento agora de justificativa. Esse relatório é livre. Esse é o bacana. Vocês podem exercer a criatividade. O que é a justificativa? Uma redação, tá? Vocês estão acostumados a fazer redação, que você vai relatar todo o trabalho de vocês para chegar no projeto de lei. Então, olha, aqui estão os meus objetivos, aqui está o problema diagnosticado, aqui estão os cenários alternativos que o legislador prevê, e com isso a gente quer chegar em tal lugar. Aqui são enfim, o relatório é o produto de toda a análise que vocês fizeram e que vão fundamentar e justificar por que aquele texto normativo é o melhor texto normativo para solucionar aquele problema. Quem quer perguntar? Alguém tinha levantado a mão por aqui. Beleza? Vamos continuar? Vamos terminar ir para a segunda parte? Bom, então olha aqui. Agora a gente parte para a estruturação. Uma vez que você tem uma justificativa, essa aqui é mais ou menos a estruturação de um texto normativo.
aqui é a parte chata da coisa. Que todo mundo fala, nossa, não vou fazer direito, lei é algo muito chato, complexo, aí aquele tanto, né, aquilo assusta, né, aquele vadimeco, né, aquele livro. Não vou mexer com isso. O que é o interessante, pessoal? Se vocês pensarem bem, é a lógica de uma redação. Né? Vocês estão acostumados aí com a estruturação de uma redação. O que uma redação tem, pessoal? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha aqui. Outra, mas tem uma coisa antes ainda. O que é? Olha o título, né? Tem um título, ó, um resuminho do que tem aqui embaixo, né? Um subtítulo aqui. Aqui é o texto. Aqui vai ter introdução, desenvolvimento ao fechamento aqui, ó, conclusão. Ó, se você parar para pensar, olha que interessante. A ordem legislativa, né? Essa estruturação, ela tem 3 partes. Preliminar, essa parte mais formal de título, tá bom? É para você situar o cidadão que está lendo. Qual que é a espécie normativa, o número da lei, qual que é o resumo do texto normativo, tá? Essa é a parte preliminar. Qual que é a parte normativa? É o desenvolvimento, não é isso? É o texto do ato. E o artigo 1º, vocês vão ver, qual que é a função do artigo 1º? Introduzir o tema legislativo. É introdução, tá? E o fechamento? Depois do desenvolvimento, evidentemente, o fechamento é a conclusão. Só que no direito, né, na atividade normativa, isso ocorre de uma maneira muito direcionada, muito específica, né, para um ambiente de elaboração normativa, para um ambiente de trabalho legislativo. Então, vocês só precisam, como é que eu posso dizer, trocar os signos, né? Em vez de fazer uma redação, vocês vão trabalhar com outros códigos, com outras funções, tá bom? Quais seriam essas funções aqui? Então, aqui eu estou detalhando para vocês as 3 partes, né? A parte preliminar, você tem epígrafe, ementa e preâmbulo. Parte normativa. A parte normativa, pessoal, que é o desenvolvimento, o que vocês têm que pensar? Qual que é a parte principal de uma lei? Pensando aqui, ó, olha aqui, na parte normativa. A parte principal de uma lei é o quê, gente? É o artigo. Por quê? O artigo, ele pode ser dividido ou ele pode ser agrupado. Beleza? Você pode dividir ele em pedacinhos ali de informações. A gente vai ver como fazer isso. Ou você pode agrupar vários artigos em livros, em seções. Então, a técnica é mais ou menos essa. Mas sempre parta, vamos dizer assim, né, no raciocínio aí de técnica legislativa, sempre parta do artigo. A gente tem, então, uma sistematização interna. O artigo, ele, né, se subdivide em parágrafo, inciso, enfim, a gente vai conhecer todas essas figuras aqui. E uma sistematização externa. Seções, capítulos, títulos e livros. A gente vai ver um pouquinho melhor. Qual que é a parte final, pessoal? Aquela parte que o coleguinha ali teve dúvida. Ah, mas uma lei que não surte efeitos, a partir de quanto que ela vale? Será que uma outra lei pode revogar? Isso tudo é no final. A própria lei vai dizer isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Epígrafe. Pessoal, o que é epígrafe? Vamos lembrar da redação. É o título. Beleza? Ele identifica a espécie normativa. Lei ordinária, lei complementar, projeto de emenda à lei orgânica. Tem um número, né? Projeto de lei, número tal. E aí a lei já vai receber um outro número, mas a gente está falando de projeto. Olha aqui, dia e ano, expedição, formatação. Vocês vão ver tudo isso aqui naquelas leis que eu enviei para vocês, tá? Quando tem maiúsculo, se tem negrito, se não tem, vocês vão atrás da internet para isso,
Eu acho que em 1 hora eu não posso também passar isso para vocês, eu acho que ficaria muito assim, desinteressante, né, nossa conversa aqui. Então, essa parte de formatação vocês vão atrás, tá? Olha aqui, o decreto 9191 está dizendo: a epígrafe formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação. Promulgação, pessoal, é a data em que a lei vai entrar no ordenamento jurídico, tá? Ela vai receber um número, uma publicação no Diário Oficial do município, tá bom? Então, antes vai promulgar, depois publica. Mas não preocupa com essas palavras difíceis, não. Letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada. Beleza? Ah, tô com dúvida. Vai lá, tem um monte de lei aí no Google, e aí vocês vão começando a entender. Ah, centralizado, tá centralizado? Vão copiando. Essa é a parte boa de copiar, né? Ementa. Pessoal, a ementa, olha aqui. A ementa explicitará de modo conciso e sob a forma de título o objeto do ato normativo. O que é a ementa? É o resumo. É o resumo do objeto da lei. Tá bom? É o resumo. É aquele resuminho que vem logo abaixo da epígrafe. Vocês vão... Vamos ver se tem aqui. Aqui a ementa, ó. Tá vendo? Epígrafe, ementa. Agora nós vamos para a fórmula de promulgação, que é o preâmbulo. Olha o preâmbulo. O preâmbulo é aquela história assim, ó, é a primeira frase para poder começar a lei. Então, o preâmbulo, ele vai dizer o seguinte, olha, a autoridade, nós estamos onde? Aqui, Poder Legislativo, a Câmara Municipal de Goiânia, ok? Olha, enuncia um fundamento legal para o emitente. Com base nas atribuições do artigo tal da lei orgânica, que é a função de legislar, tá bom? Então, com base na sua função legislativa, e aí dá a ordem de execução. Publica, promulga, publica essa lei, ok? Esse é o preâmbulo. Tem inúmeros exemplos, tá, de preâmbulo. Olha aqui, ó, para vocês entenderem aqui. Isso aqui é o que, pessoal? Epígrafe. E isso aqui? A ementa. Olha como é a redação da ementa. Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo tal. Enfim. De tanto ler ementas, vocês vão aprendendo. E aqui o que seria? Preâmbulo, não é isso? A Câmara Municipal de Goiânia, ó, aprova, e aqui é o prefeito que entra, né? O Poder Executivo, e eu sanciono a seguinte lei complementar. Ó a espécie normativa aqui. Beleza? Todo mundo acompanhou? Agora a gente vai para o desenvolvimento. Aqui a gente está na introdução. O desenvolvimento, pessoal, né, vamos pensar que é uma redação. O desenvolvimento de uma redação tem o quê? Vários parágrafos. Então vamos imaginar que cada parágrafo seja um artigo. Essa é a analogia que eu gosto de fazer. Cada parágrafo como se fosse um artigo. Tá? Mas no corpo do desenvolvimento, o primeiro parágrafo, normalmente, ele faz o quê? Ele introduz o tema da redação. Então, o primeiro artigo vai fazer a mesma coisa. Tá, mas você concorda que cada parágrafo tem uma função no texto? Qual que é a função de cada parágrafo? Vocês estão na aula de redação, agora eu quero ver se está todo mundo aí pronto para o Enem. Tá, mas você vai usar para isso, para você desenvolver o texto, vocês vão utilizar o quê, pessoal? Vários parágrafos. Cada parágrafo contém o quê? Pelo menos uma ou mais, né? Ideias. Não é isso? Não é essa a função do parágrafo? Cada artigo também contém uma ideia, contém um objeto específico, um assunto. Isso é importante. Só que o assunto ele pode ser complexo. Se ele for complexo, você vai precisar fazer o quê?
Lembra que eu falei? Dividir, subdividir. Então a gente vai usar o quê? Parágrafo. O parágrafo aqui, pessoal, não confunde com essa analogia que eu estou fazendo. Não confunda com a analogia da redação, tá? O artigo seria o parágrafo aqui, mas o parágrafo seria uma subdivisão do artigo. Estraguei aqui. Caiu uma pilha. Se alguém achar a pilha aí, você mexe para mim aí? Ó, voltando. O artigo vai se subdividir em parágrafo. O parágrafo também se divide em inciso. O inciso em alínea e item. Tá? Tem uma questãozinha aí que o artigo ele pode ir direto para o inciso, sem criar um parágrafo. A gente vai ver isso. Mas a questão é ter essa ideia. Quanto mais complexo o assunto do artigo, beleza? Mais ele vai ter que ser subdividido. Olha aí que interessante. Olha o artigo aí. Ele pode se subdividir em parágrafo ou ir direto no inciso. A gente vai ver qual que é a função de cada um, tá? Depois ele vai virar uma linha, vai se subdividir numa linha e depois no item. Pode passar. Pessoal, aí eu fiz um relatório das principais características de cada unidade legislativa, né, que eu estou explicando aqui para vocês, mas de cada unidade dessa. Então, eu vou falar de algumas coisas, mas eu não quero extrapolar o tempo. Depois vocês vão pegar os slides e vão checar, e vão buscar compreender. O que é o artigo, de maneira geral? Como eu disse, é a principal peça de uma lei. É a principal unidade de apresentação da lei. Então, olha aí, artigo é unidade básica para apresentação, divisão ou agrupamento de assuntos em um texto normativo. Beleza? Então, é o ponto de partida da elaboração normativa. Bom, aí você tem umas regras formais, né? Numeração dos artigos. Até o 9º, a gente adota a numeração ordinal. Então, primeiro, artigo 2º, 3º, 4º, 5º até o 9º. E depois, numeração cardinal, a partir do artigo 10, né? Seguida de ponto final. Essas coisinhas, pessoal, vocês vão ter acesso, tanto aqui no meu material, quanto nos manuais aí que vocês acharem. Bom, pode passar para frente. Cada artigo deve tratar de um único assunto, aquela história de tratar da ideia, tá? Cada artigo, uma ideia. Por exemplo, uma lei sobre mobilidade, né? Um artigo a gente vai colocar para princípios, outro artigo para objetivos, outro artigo para ações, outro artigo para obrigações. Entenderam? Cada artigo tem uma ideia, é mais ou menos isso. E aí sim, quando o assunto requerer discriminações, aí o enunciado comporá o caput do artigo. Gente, caput, vocês vão ver essa palavra, caput. Em latim é a cabeça do artigo, que é exatamente o texto primeiro ali do artigo. O caput do artigo é o que não é parágrafo, o que não é inciso, o que não é a subdivisão dele. Tá? É o primeiro texto, logo depois do número. É a cabeça do artigo. E os elementos de discriminação serão apresentados sob forma de incisos. Tá bom? Então, se você quer discriminar, você vai usar inciso. Não, mas eu quero fazer uma exceção a essa ideia aqui. Você vai usar o quê? O parágrafo. Isso tudo está escrito aqui, tá, gente? Passa para o próximo aí, por favor. Nos atos normativos extensos, os primeiros artigos devem ser reservados à definição dos objetivos perseguidos pelo legislador, é o que eu falei para vocês, né? A limitação de seu campo de aplicação e a definição de conceitos fundamentais que auxiliem a compreensão do ato normativo. Então, os primeiros artigos da lei, pessoal, são artigos introdutórios, tá? É isso que está escrito aqui. Olha o exemplo. Fica instituído no município de Goiânia o serviço de acolhimento em família acolhedora, em atendimento às disposições do artigo 227, caput, da Constituição Federal, como parte integrante da política de proteção social especial
dê atendimento à criança e adolescente com vista a propiciar o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão judicial. Olha que texto agradável. É não, né? É um texto chato. Mas é isso. Vocês vão pegar um costume, né? Mas a ideia é que o artigo 1º, né, sempre é um artigo um pouco mais longo. Ele sempre vai tentar, mais ou menos, reproduzir a ementa. Tá bom? Ele vai ser muito próximo da ementa. Muita gente até repete. Próximo. Parágrafos. Aí já é a primeira subdivisão. O parágrafo constitui, na técnica legislativa, a imediata divisão de um artigo ou, como notado por Arthur Marinho, o parágrafo sempre foi a disposição secundária. Então, olha como que é o sinal gráfico do parágrafo ali. Ó. Também tem aquela mesma situação do número ordinal, cardinal. E aí existe também a possibilidade de se fazer um único parágrafo. Aí a gente chama de parágrafo único. Mas pode ser parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º. Beleza? Então, qual que é a ideia do parágrafo? Você fazer uma exceção à regra geral do artigo. Essa é a ideia do parágrafo. Tá, a regra geral está aqui no caput. Lembra do caput que eu falei? Está na cabeça do artigo. Onde está a exceção? Parágrafo. E o inciso? Qual que é a diferença do parágrafo para o inciso? O inciso você vai fazer o quê? Um detalhamento. Por exemplo, aí você vai colocar quais são os exemplos do inciso. Entendeu? São princípios do meio ambiente. São os princípios ambientais. 2 pontos. Você vai lá elencar todos os princípios. Você vai elencar por meio de inciso. Próximo. Olha o inciso aí. Pode passar aí. Ó, o parágrafo tem ali um exemplo. Vamos para o inciso direto. Beleza? Incisos são utilizados como os elementos discriminativos de artigo. O que é discriminativo, pessoal? Quando você vai descrever o objeto que está no artigo. Né? Se o assunto nele tratado não puder ser condensado no próprio artigo ou não se mostrar adequado a constituir parágrafo. Então, olha ali. Por exemplo, né, a questão daquela lei. O serviço de acolhimento em família acolhedora. Taranana, olha aqui. Sempre por determinação judicial visando. Aí, olha os objetivos. A gente vai colocar os objetivos elencados em incisos. Por que não é parágrafo? A gente não está falando de uma exceção ao artigo. A gente não está desenvolvendo uma sub-ideia. Então, o inciso ele é só uma subdivisão do que está no artigo, mas pode ter também inciso embaixo de parágrafo, porque o parágrafo também tem uma sub-ideia. Né? O artigo, o caput, tem a ideia principal. O parágrafo, uma sub-ideia, né, uma ideia secundária, e aí, tanto a ideia principal quanto a ideia secundária, ela pode ser detalhada por meio de incisos. Beleza? Próximo. Pessoal, daí para frente, a linha, qual que é o outro? Item. Isso aí já é um detalhamento, a linha A, B, C, e o item 1, 2, 3. Já é o detalhamento do inciso. O inciso vai ficando mais complexo. Tá? Então, o que foi isso aí, pessoal? É a divisão do artigo. Agora a gente vai falar de agrupamento. Quando vários artigos falam de um mesmo assunto global, ele vai fazer o quê? Ele vai formar uma seção. Olha ali, unidade de agrupamento. Seções. As seções vão virar capítulos. Os capítulos vão virar títulos e os títulos vão virar livros. Só que, pessoal, vocês não vão fazer leis complexas assim. Então não se preocupem com isso. Muito difícil vocês criarem um código. Um código civil, o Código Civil tem título, livro e tal. Como vocês vão criar leis mais simples, tranquilas aqui, não se preocupem muito com isso aqui não, tá? Mas vou deixar para vocês pesquisarem. Próximo. Próximo. Próximo, seções, capítulos. Pode falar, pode passar. Título, livro e parte. Aqui é onde nós vamos fechar. Quanto tempo eu tenho? Já estourou? Já estourou, né? 3 minutos? Não, eu estou no fim. Parte final. O que é a parte final, pessoal? Eu separei 2 cláusulas para a parte final.
cláusula de revogação e cláusula de vigência. Cláusula de revogação, a pergunta do coleguinha ali. Tá, a gente aprovou uma lei, né? É bastante difícil, tem que ter muita discussão, vocês vão passar por isso. E essa lei vai ficar no ordenamento jurídico pro resto da vida? Será que ela vai ficar ali por 100, 200, 300 anos? Pode acontecer. A lei, pessoal, ela é feita para poder perpetuar no ordenamento jurídico, sem prazo determinado. Só que uma outra lei pode tornar aquela lei sem efeitos, por meio do Instituto da Revogação. Então, se essa lei está revogando uma outra lei, está tornando uma outra lei sem efeitos, isso tem que estar expresso no penúltimo artigo da lei. E não, pelo amor de Deus, gente, não use isso aqui, ó. Revogam-se as disposições em contrário. Isso aqui é um vício legislativo. Você tem que falar qual que é a lei que você está revogando. Se você não disser nada sobre isso, o que acontece? A priori não tem lei, em princípio, não tem lei que esteja sendo que esteja sendo retirada do ordenamento jurídico. Mas se ela for incompatível com uma outra lei, a gente chama isso de revogação tácita. Tá? Não se preocupem com isso também. Tá? Eu só estou querendo apresentar para vocês. É uma técnica que a gente tem para poder construir, vamos dizer assim, uma cláusula de revogação. Né? Sempre mencionar qual a lei vai ser revogada. Essa é a maneira correta. Cláusula de vigência, que é a última. Aqui a gente vai dizer o seguinte, essa lei vai começar a operar efeitos a partir de tal data, tá? E, excepcionalmente, por um determinado período. Normalmente, não existe um determinado período. A lei é para durar enquanto ela estiver surtindo efeitos. Tá bom? Só que, qual que é vamos dizer, a forma principal de vigência? O que é a vigência? Vigência é a capacidade de produção de efeitos da lei. Então, se fala que a lei está vigente, quer dizer que ela tem capacidade de produzir efeitos. Tá? Não necessariamente ela produz, mas ela tem capacidade de produzir efeitos. Ela entra em vigor, essa é a regra principal, ó, entra em vigor na data de sua publicação. Então, publicou, a regra a lei já começa a surtir os efeitos, ou já pode operar efeitos. Porém, pessoal, pega um código tributário, um plano diretor. Não é uma lei muito complexa? Não vai impactar na vida de vocês? Vocês concordam que a gente, o cidadão, precisa ter tempo para poder ler, conhecer, entender, para depois cumprir essa lei? Vamos dar um ano para ela, para a gente entender como vai acontecer? Opa, as normas essa aqui está portaria, mas vamos colocar. Esse artigo, essa lei entra em vigor, tá? Portaria é o termo errado, isso aqui é porque eu utilizei numa outra apresentação. Esta lei entra em vigor após decorrido, sei lá, 360 dias, ou um ano, tá bom? É uma forma de você colocar. Ah, Lucas, esqueci, não coloquei nada sobre a vigência. Não tem problema não, a própria lei de introdução resolve seu problema. Em 45 dias a sua lei vai estar vigendo. Se você não falar nada, qual que é a regra? 45 dias. 45 dias após a sua publicação. Beleza? Acho que finalizei aí. Técnica de redação normativa, tá? Pessoal, linguagem simples, tá bom? Pensamento legislativo claro, utilização homogênea de palavra-chave, limitação dentro do possível do uso das normas excepcionais, autenticidade. Isso aqui são termos até um pouco mais complexos, que isso aqui também foi de uma outra apresentação. A questão hoje, pessoal, principalmente no projeto de lei de vocês, linguagem clara, simples, sem linguagem rebuscada, tá bom? Acho que é isso. Aqui tem as referências bibliográficas, aqui quem quiser pesquisar, tá? Onde eu encontrei essas informações. Não sei se tem tempo para dúvidas, né, Diego? Aí acho que é com você. Pessoal, vocês entenderam? Ficou bem explicado? A linha? É porque assim, ó, a subdivisão do artigo ou do parágrafo, na hora que você vai detalhar,
qual que é a subdivisão principal? O inciso. Eu não achei a pilha, viu? Acho que... Não, mas a outra. São duas, né? É uma só? Ah, achei que eram duas. Porque tinha um buraquinho lá. Voltando. O desdobramento natural é o inciso. Só que o inciso também pode ficar insuficiente. Então, nós vamos colocar a linha. Então, por exemplo, esse artigo aqui fala de um princípio. Aliás, ele enuncia princípios, né, que são valores sociais. Né? Então, está lá. É princípio da atividade ambiental ou do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. Está pouco, você não consegue descrever ainda. São atividades sustentáveis. Aí, inciso, você coloca várias atividades. Só que você quer detalhar cada atividade. Vamos pôr na linha. Você quer detalhar ainda o que você detalhou na linha, item. Mas isso sim, situações muito específicas. Normalmente vai até inciso e acabou. Bom, tem a linha também, mas até a linha a gente usa. Agora item é mais raro. Tá bom? Mais alguma dúvida? Na verdade, eles não permanecem. Eles são riscados porque eles são revogados. Ele aparece riscado porque ele mostra que na lei principal, né, o texto normativo primário que foi aprovado era aquele. Aí veio uma lei que revogou, ou então o próprio Poder Judiciário julgou uma ação que retirou os efeitos daquela norma. Exatamente, para você entender o movimento legislativo que existiu ali. Tá? A dinâmica legislativa. Não, aí no projeto você não precisa riscar. Mas se o seu projeto for aprovado, ele vai riscar o texto daquela lei. E se for um artigo, por exemplo, é um projeto de lei que visa revogar um artigo de uma lei já existente. Então a redação vai ser nova. Você vai riscar a antiga e a nova redação vai aparecer lá embaixo. Tá? Encerramos? Obrigado, pessoal. Acho que é isso. Pessoal, eu vou estar por aí sempre, a hora que vocês precisarem. Assim, tem um projeto de lei aqui, me ajuda a mostrar o que está errado e tal. Vocês podem me mencionar. A Milka sempre sabe onde eu estou. Essa sacola é minha? Agora, um momento super esperado. Coffee break. Lanche, todo mundo. Não, tô brincando. Não é o coffee break. É a dupla que a gente vai ter agora. Né? Momento de entretenimento. Por favor, um aplauso para... Mirella, né? Mirella e... Não, bebi liguei. Mais uma vez, embriagado. Boa tarde, pessoal. Não, boa tarde. Não, boa tarde.
E aí, quem aqui gosta de um sertanejo? A gente vai, a gente primeiro vai começar pelo sertanejo, depois vai para outra mais alternativa, um MPB. Quem quer cantar também, pode vir aqui na frente. Assim, aproveita para avisar que assim, o lanche está servido aqui. Tem lanche, café, mas tem café ali também. Gente, boa tarde. Só para avisar que o lanche já está sendo servido. Quem quiser comer é bem aqui do lado. E tem um cafezinho bem ali, para vocês acordar, porque agora vai ter palestra de novo. Nossa, eu falei bonito. Então espera o povo voltar. Não, mas vamos treinar aqui. É É só para acordar. Você Isso. sabe a letra? Aqui não tem letra. Não tem Às vezes tem nada. no comentário. Aqui não Tem tem não, aqui, já ó. olhei. Calma aí. Tem. Oi, volta Nossa, pra tá trás. baixo, né? Fica pra lá. Vai. Coloca. Volta. Já foi. Vamos cantar. Ai, Natal. Vai. Acordei mais uma vez embriagado. E o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Para. Ah, não. Vai voltar no começo e vai cantar. a minha saudade. Saudade. Ai, Natal. Coloca a boca bem aqui. Acordei mais uma vez embriagado. E o seu cheiro